começando o nosso Hoje Esporte Clube dessa semana, uma semana movimentada, hein? Principalmente pela seleção brasileira do nosso querido interino Fernando Diniz. Buscou 2 no Flusão, hein, papai? A gente vai debater isso aqui e muito mais sobre os nossos times mineiros que vão começar este segundo turno do Brasileirão. Para fazer esse programa com você e comigo, é claro, né? Tem meus parceiros aqui. Vou começar com uma novidade também, tá? Nosso querido Michael. Michael, beleza? Beleza. Bem-vindo ao time do Hoje em Dia. O Michael agora está com a gente no Hoje em Dia, fazendo ali a parte da família do esporte. Então vocês vão ler muita matéria legal do nosso querido Michael. Então, bem-vindo ao nosso Hoje em Dia, Michael. Opa, valeu, Paulo. Muito obrigado aí a toda a direção do Jornal Hoje em Dia por essa oportunidade. E espero aprender muito com você e com os nossos companheiros. Nada, nós que vamos aprender demais, viu? E quem tá aprendendo também é o nosso gigantão aqui, ó. Já apelidado carinhosamente, nosso querido Bernardo. E aí, meu amigo, beleza? Bom demais, Paulo. Firme? Tranquilo? Tranquilaço. Pronto pra debater? Pronto demais, é um prazer sempre estar aqui com vocês, né? Obrigado pelo convite de novo. Vamos aí resenhar bastante. É isso aí. Antes da nossa resenha, tem aquele convite espetacular pra vocês, né? Tá vendo esse QR Code que o Luca vai colocar na tela aí, ó? Acessa ele. Lá você vai ter todas as informações dos melhores cursos das faculdades Kennedy Promove. O que você tá esperando para começar a ter uma carreira aí, ó, promissora? Vem cá, vem fazer parte das faculdades Kennedy Promove, porque você sabe, né? Nosso programa aqui, nosso Hoje Esporte Clube, tem essa parceria com a TV Promove. Então acesse esse link, você vai ficar por dentro das melhores opções do seu curso e também do seu bolso, porque tem as opções de EAD, presencial e todas essas novidades que o mercado já traz, tá bom? Acessa aqui, ó. Espera não. Aliás, espera só um pouquinho, tá? Porque nós vamos falar do futebol, mas grava esse QR Code aqui e que você vai se dar muito bem no seu futuro. Falando em futuro, vamos começar a projetar aqui este segundo turno do Brasileiro. Vamos começar falando do Cruzeiro, já que foi o último que entrou em campo. Uma derrota que não dá pra explicar, né? 1 minutinho pra acabar o jogo. Ô Lucas Silva, você arrebentou aí nos últimos jogos, mas pra mim aqui, ó, pro papai aqui, tá? Eu achei ali que você telegrafou seu passe, filho. Você mostrou que você ia dar o passe pra direita ali, ó. Zaga corta, contra-ataque, falta. Deu vacilo ali, o Cabral não saiu, aquela história toda, gol do Palmeiras. Ô Michael, foi mais ou menos isso ou eu tô falando demais aqui do Lucas? Eu acho que assim, teve essa questão sim, mas eu acho que o Cruzeiro sustentou até onde podia, né? Ele enfrentou um grande adversário, que é o Palmeiras. Mais uma vez fez um grande jogo fora de casa. E aquela coisa, né? O time do Abel Ferreira, além da competência, como diria o grande doutor Maurílio Costa, é muito bafejado pela sorte também, né? Você fazer um gol daquele no último minuto do jogo, uma bola cruzada ali para a grande área, o Flaco Lopes encostando nela para o fundo da rede. Teve um pouco de sorte também a favor do Palmeiras, mas eu acho que há de se lamentar os 2 pontos perdidos. Os 3, né? Os 3 pontos perdidos, mais uma vez, no detalhe. E falar em detalhe... Ô Wesley, você quer que a gente volte a falar igual tava antes aqui, papai? Antes, ô Bernardo, antes a gente comentava aqui, ó. Eu era um dos principais cornetas do nosso querido Wesley. Perdendo gol adoidado, não conseguindo apresentar um bom futebol. Depois ele deu uma melhorada, agora perdeu um gol daquele ali. Bicho, nem pelada. Os 3 pontos que perdeu, que o Michael acabou de falar aqui, poderiam ter sido, né? 3 pontos a favor. Se o Wesley marca aquele gol, o Cruzeiro estava bem em campo, segurando bem na defesa, até tomar aquele gol, pai. Paulão, o Cruzeiro estava bem estruturado contra o Palmeiras, né? A gente sabe que o Palmeiras é uma grande equipe, né? Não é à toa que está ganhando títulos aí desde 2020, né? Campeão da Libertadores 2 vezes. Mas assim, o Cruzeiro volta naquela história que estava no começo do ano de perder muita chance, perder muito gol. Nesse jogo contra o Palmeiras, o Cruzeiro jogou bem, bateu de frente, né? Só que aí a chance que teve não conseguiu aproveitar, principalmente a do Wesley, né? Que foi uma chance clara de gol e infelizmente não conseguiu marcar o gol, mas né, o Cruzeiro jogou bem, né? Contra o Palmeiras lá no Allianz, né? É difícil jogar lá, infelizmente tomou o gol no finalzinho e não conseguiu sair com resultado positivo. Agora a minha pergunta é essa aqui, ó. Sem o nosso Matheus Pereira,
sem Vital. A gente chegou a fazer matéria, depois você acessa o nosso hojeemdia.com.br, /de esportes, abinha do Cruzeiro, que você vai ver que a gente fez essa matéria. Quem vai armar esse time? Não tem mais armador. O Lucas Silva não é o armador. E aí, Marco? Na lista que ele soltou dos relacionados de hoje, o Daniel Júnior aparece. O Nicão tá lá. E aí, quem que o Pepa vai fazer para esse jogo contra o Corinthians no sábado? O Daniel Júnior não é armador, né? Ele é mais um meio atacante ali pelas pontas, né? Então, mas eu acho que o Pepa, ele deve colocar ali o Lucas Silva mais avançado, né? Ou o Nicão, né? São aí os dois jogadores prováveis para fazer essa função de armador. Mas eu vou te falar também, mas que azar, hein? Você perdeu os dois meias, né? De uma vezada só, como diria lá no interior, né? E você olha para o banco assim, você tem que improvisar. O Lucas Silva talvez seja a melhor opção aí para fazer esse time jogar. Sei não, viu? O Pepa vai ter trabalho para montar esse time. A outra opção nessa fase de improviso poderia ter sido o Alisson, né? Só que aí, pela segunda vez, acontece algo grave, porque é grave o cara ter sido afastado, foi afastado, confirmado pelo Cruzeiro, perde mais uma chance, tem proposta e tudo mais, mas ele poderia ter agora, poderia estar agora recebendo essa chance também, né? O Alisson, né, que não foi muito aproveitado pelo Pepa até agora. Agora que chegou o momento dele, né, com a lesão do Pereira, com a lesão do Vital, ele podia ter mais espaço no meio de campo, com o Pepa utilizando o Lucas Silva mais avançado. Aí aconteceu essa situação com ele, né, a gente não sabe ainda o que é exatamente, mas ele foi afastado do treino de hoje. Né, e pra mim, Paulo, o que você estava comentando aí, pra mim tinha que ser o Nicão. Né, ele tinha que tentar usar o Nicão pelo menos. Tô contigo nessa. De camisa 10, né? Ele é o camisa 10 do Cruzeiro, né? Tô contigo. Ganhou a camisa não é à toa, ué. Eu acho que tinha que utilizar ele no Atlético Paranaense. Ele jogava de meio armador. Né? No Cruzeiro ele só jogou uma partida, né? Acho que, se não me engano, foi pelo Campeonato Mineiro. E não conseguiu aproveitar muito bem. Eu acho que o Nicão merecia essa chance, né? O mínimo teste. Eu também acho. Porque, e pode me crucificar aí, ó. Vou falar uma coisa aqui que eu, se fosse o Ronaldo, que assiste todos os nossos programas, tenho certeza, o Fenômeno é fãzaço do Hoje Esporte Clube. Não adianta rir não, viu, Luca? É verdade. Ele é fãzaço do nosso Hoje Esporte Clube e te digo mais. Ronaldo, faz aqui, ó. Entra comigo aqui, ó. Vai lá e busca o Casares. Busca o Casares, sabe por quê? Você precisa de um cara que é armador. Casares, as últimas informações aí, ó, tá com a vida agora mais alinhada. Tá forte. Tá forte, tá com a vidinha mais alinhada, não tá caçando muito noitado aí e tal. Vai lá e busca. Faz um contratinho de risco com ele. Busca, põe o cara aí. Olha o cara que você precisa para mais Cruzeiro aí, ó. Hein, Marco? Eu vou discordar totalmente. Eu acho que... Sabia que ele ia fazer isso? O prazo de validade do Casares já passou, né? Ele teve todas as oportunidades aí, sobretudo no rival, no Atlético, né? E não agarrou as chances. Agora a gente não sabe, né, como é que ele está na questão técnica ali e física, mas eu acho que o Cruzeiro, nessa nova gestão, não pode se dar ao luxo de arriscar mais uma vez. Então, Casares, deixa para outros times aí. Ô, Gigantão, você vai comigo nessa? Ô, Paulo, eu acho que é um risco. Não sei se o Cruzeiro está disposto a correr esse risco. É o famoso zap e valetinho na última. Você tá de valete. Deixa eu sobrar só o valetinho. Só sobra o valete. Não, pai? Dá pra tentar. Eu acho que, assim, é arriscado essa tentativa de contratar o Casares, mas com um contrato de produtividade, às vezes vale a pena, que a gente viu. Saíram imagens do Casares, ele tá bem fisicamente. Dizem que ele voltou pra igreja. Então, assim, né, o histórico de noitadas dele pode ter diminuído, né? Vai diminuir no condicionamento físico. No condicionamento físico. O condicionamento físico dele era de outro, né? E tal, aquela coisa. Então, às vezes, ele pode ser o camisa 10 que o Cruzeiro tá tanto querendo aí. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo, Marco? Tá vendo? Aí, ó, 2 contra 1, 2 de peso contra 1, pai. Aí, ó, ganhamos, ó. Pelo seguinte, se você não fizer isso, você vai ter que ficar nesse improviso ou buscar da base. O que é, pra mim, o melhor caminho, né? Será? Acredito que sim. A base serve pra quê? Tem que a base serve. Eu tenho, tirando esses jogadores que são diferenciados demais, a base, pra mim, ela tem que entrar
em jogo a jogo, não ser a solução do problema. E nesse caso o Cruzeiro tem um problema, que é o meio-campo. Eu chamo o Casares porque o Casares está desempregado. Então ele pode ser contratado. Janela está fechada, você só pode trazer jogador que foi ou está desempregado ou que saiu de um clube até o fim da janela. Isso. Certo? Exatamente. Então o Casares para mim é a melhor opção que tem no mercado. Assim, eu acho que, o time ele trabalha na seguinte gestão, ele tem um time titular e tem um time reserva. No caso aí, vamos colocar o Matheus Vital, era o meia titular. Uhum. Matheus Pereira, o meia reserva, ele aos poucos ia pegar essa titularidade. Aconteceu a fatalidade de você perder os 2 meias, né? Não tem como você ter um planejamento ali de ter 3, 4 meias. Então, é a galera da base, né? Aproveita, é a chance que tem, né? Se tem um menino bom de bola lá, põe pra jogar. Então vamos lá, quem da base para fazer o 10? Aí o Pepa tem que ir lá, né? Ainda mais agora com essa integração da base com o profissional do Cruzeiro. Então, eles têm que garimpar isso aí. Eu acho que é o Juan. O Juan, eu acho que tá jogando de 10 no Cruzeiro. Vou até puxar aqui para ver se é ele que tá jogando. Porque tem 2 Juan. Tem o Índio, que é o atacante, que até meteu gol no Sub-17. Mas se não tiver, o Cruzeiro precisa arrumar essa solução. Porque se não ajeitar o meio-campo, não adianta culpar Gilberto. Se não ajeitar o meio-campo, não adianta ficar culpando só o Wesley. Sim. E o Bruno Rodrigues, ou o Arthur, ou o que for. Porque se você não arma, como é que você ganha jogo? Sabe qual que é o outro problema, Paulão? O Cruzeiro tá alguns jogos sem conseguir vencer no Brasileiro, né? 5 jogos, né? 5 jogos. Ontem, foi? Isso. Pode chegar ao 6º. O Cruzeiro precisa pontuar, né? Precisa subir na tabela. Tá 6 do primeiro da zona, né? Vou até pegar 6 do primeiro da zona. Aí então, assim, o Cruzeiro precisa pontuar urgentemente, né, gente? Pra sair dessa situação, não ficar uma situação mais complicada. O Cruzeiro tá no meio da tabela, mas assim, para não ter susto, né? Chegar aos 45 pontos, então eu acho que o Cruzeiro precisa de uma contratação de um meia urgente. Não sei se algum cria da base do Cruzeiro vai suprir essa necessidade, porque assim, é desse jeito que eles queimam os jogadores, né, que a gente pode falar. Só que às vezes tem um jogador lá que ajude o elenco, mas assim, muito arriscado, tá complicada a situação do Cruzeiro, viu? Eu tô puxando aqui pra ver se a gente tem a escalação, mas diz aí o que você... Não, são 6 pontos mesmo. O primeiro é o Santos, né, que tem 18. O primeiro é o Santos. E o Cruzeiro tem 24. Exatamente. É isso mesmo, são 6 pontos da... Então, mas enquanto o Pepa ou o Ronaldo não vão ao mercado, se é que vão para buscar esse jogador para fazer a 10, tem um jogo aí pela frente que é importante. O Bernardo já falou aqui, são 5 jogos que o Cruzeiro não vence. E igualou ou pode igualar a pior sequência. A gente fez essa matéria também. Vai lá no hojeemdia.com.br, /esportes, Cruzeiro, você vai ver lá. O Cruzeiro pode igualar a pior sequência na competição. No primeiro turno eu acho que foram 5 jogos. Não, ele também já igualou. Né? Já igualou? Já igualou, a diferença ele pode... é o número que o Cruzeiro conquistou 3 pontos agora e na outra foram 2, né? Isso, exatamente. Na outra foram 2 empates e 3 derrotas. Isso. Nesse 3 empates e 2 derrotas. Isso. Então ele pode piorar a situação. Piorar, pode chegar ao 6º jogo. Pode chegar ao 6º a pior jogo, sequência. Fazer uma pior sequência num campeonato que muita gente já tinha falado, não, porque o Cruzeiro já estava pensando em Sul-Americana. Eu ainda tô naquela fase de quando o Ronaldo e o Pedro acabaram o Brasileiro da Série B, iniciaram esse ano e falaram, a meta é 45 pontos, a meta é ficar na Série A. Isso. O resto é lucro. Mas essa cobrança que existe no Cruzeiro hoje, Paulo, ela acontece muito porque o Cruzeiro se colocou nessa condição. Porque quando você olha em termos de pontos, tá ok. Sim, né? Ali a projeção é essa mesmo, meio de tabela. Mas pelo fato do Cruzeiro ter feito grandes jogos, sobretudo fora de casa... E contra os grandes? Contra os grandes, Flamengo, Internacional, Palmeiras, né? Botafogo, né? E não venceu justamente pelo detalhe, aí vem a cobrança. Porque o torcedor espera, assim, devido ao que o time jogou, poderia estar numa posição melhor no campeonato. São né? pontos cruciais, né, Mike? Que fazem diferença na posição do Cruzeiro. Exatamente. Na tabela. Igual eu tô vendo aqui, a gente tem, aqui ó, no Sub-20 do Cruzeiro hoje, a gente tem Matheus Xavier,
Juan Gabriel, o Guimeira, o Japa, que vem fazendo também um campeonato fora de série, crescendo cada vez mais. O menino é bom de bola. E nesse caso, seria de repente o Juan Gabriel, uma meia aposta, ou o Matheus. Mas eu acho que pro Brasileirão seria bom se atingiu 45 pontos. Agora eu consigo ver qual desses camaradinhos aí vão poder entrar como titular. Ou titular não, vamos poder... Porque, vamos lembrar, na relação de agora, Sim. você acabou de fazer essa matéria. Mais cedo você entra aí no Hoje em Dia que vai ter a matéria do Michael lá falando. Dos retornos de Daniel e Ian. 2 meses. 2 meses que os dois não eram convocados pelo Pepa. Sem o Alisson, sem Ramiro, sem Vital. O Pepa trouxe de volta Daniel e o Ian. O Ian chegou a ficar no banco contra o Curitiba em Isso, julho. última vez. O Daniel recuperou de lesão, começou a treinar com o grupo no primeiro de agosto. Exatamente. Então, aí você vê que mexe para tentar achar, e a gente está falando de Nicão, um Ian que é mais defensivo e um Daniel que é um pouco mais avançado. Olha, Paulo, se fosse eu, Pepa, colocaria o Lucas Silva de camisa 10. Nossa! Deixa lá, o cara já... Sério? Sério Sério que você faria isso? Faria isso. Ele tem condição de armar o jogo do Cruzeiro, ele tem bola para isso. Tá, então você põe... Então vamos lá. Ô Pepa, pega as aulas aqui agora. Quem seria o meio-campo do Cruzeiro então? Matheus Jussa, o Neto, o Machado e o Lucas Silva. E o seu meio-campo é Machado, Matheus Jussa e Lucas Silva. Lucas Silva? Isso. E o seu? Pra mim, o Paulão, é Jussa, Lucas Silva e Nicão. Eu tô contigo. Pra mim tem que testar o Nicão, Eu gente. tô contigo por O que o Nicão fez pra não merecer o teste, gente? Ele na queria posição sair, de meio. né? É Fica porque... na posição dele. Então, aí eu tô contigo nessa por 2 motivos. Quando você tira o Lucas Silva da função do 10 e recua ele, você tá ganhando um cara que marca também, que sabe fazer a segunda volância e que tem bom passe na saída de bola. Sim. Coisa que os zagueiros do Cruzeiro, tirando o Lucas Oliveira, o Neres e o Castano são muito de sair na boa, não. Eles têm Sim. um pouquinho mais de dificuldade. São bons na função de marcar, mas para o jogo começar a fluir, dá um meio apertado. Sim. Queria ver o João. O João eu queria ver, porque do que a gente viu e leu, parece que a saída de bola dele é melhor. Só que a dupla Neres e Castano tá indo bem também. Você recua e põe um Nicão, você tá ganhando, entre aspas, um cara que vai fazer a função que ele já fez. Que é feijão com arroz com ele. E tá ganhando um cara que vai marcar e tem saída de bola. Se você põe o Jussa e o Machado... Fala pra torcida do Cruzeiro aí se vocês querem o Machado. Não, no time. aí ele... Fala pra vai torcida. dar ruim pra mim. Mas o Nicão, eu gostaria de ver o Nicão jogando mais próximo do gol. Mas assim Como? foi o que ele tava jogando e não rendeu? Mas... Nem no São Paulo. Nem no São Paulo deu certo, né? E no Atlético deu certo. No Atlético deu certo quando ele jogava no meio. Mas... Até foi matéria sua, não foi? Foi, a gente fez Foi uma uma matéria matéria que a gente fez aqui, ó. Que Quando o Pereira lesionou. Quando o Pereira lesionou, o levantamento que a gente fez Mas foi ele jogava mais do pela Nicão. direita, não era? O maior número de jogos do Nicão pelo Atlético Paranaense foi centralizado. Foi centralizado. Depois, a caiu segunda pra maior, direita. ele caiu para Pela direita. direita, entendi. E no São Paulo, ele foi contratado pelo que ele fez no Atlético Paranaense. No São Paulo, ele também não rendeu. Não rendeu. Quando ele foi aberto, não rendeu. Centralizado, também não rendeu. No Cruzeiro, poderia ter sido a chance dele recuperar. Foi jogando aberto com o Pepa. Mas naquele time do Pepa também, né, bicho? O Pepa colocava lateral pra jogar de atacante. Só faltou colocar o... Você falou o Pesolano. O Pesolano, é isso. Pesola no Brasileiro, ele tava trocando todo mundo ali. Só faltou trocar o atacante pelo goleiro. Mas o Nicão também, ele tem se apresentado a ser um jogador de um time só também, né? Porque no Atlético foi muito concordo. mal, no América muito Não mal. conseguiu render Concordo, depois do Atlético Paranaense, não, mais. É impressionante.
Mas quem sabe, né? Quem sabe. E eu né? vou apostar nessa escalação do gigante aqui, viu? Vou apostar num Cruzeiro contra o Corinthians de Cabral, Palácios, porque o Willian tá fora. Lesionado. Neres e Castanho, concorda? Castanho jogou muito contra o Palmeiras. Muito, tá vindo de boa sequência. E o Marlon. Fechamos assim a defesa? Isso. No meio campo, eu vou na dele. Jussa, Lucas Silva e Nicão. Mesmo sendo no Mineirão. Porque aí pode ter a pressão da torcida. Eu não vou nela e vou colocar o Machado no banco. Na sua. E no ataque, é outra situação também. No ataque, eu iria de Bruno Rodrigues, Cabral e Papagaio. O Wesley descansa. O Papagaio jogou bem, né, contra o Palmeiras. Foi um dos jogadores assim mais de fora da área, lúcidos, né? Faltou gol. E aí, Gigante, você vai comigo nessa escalação aí? Ô, Paulão, vale o sorvete, hein, pai? Como é que é? Papagaio, Bruno Rodrigues e... Papagaio, Bruno Rodrigues e Arthur. É isso mesmo. Eu iria. A minha escalação seria essa, só que no lugar do Bruno Rodrigues, o Wesley. Você ainda insiste no Eu Wesley? acho que o Wesley, gente, ele melhorou muito. Ele erra os golzinhos dele, ele erra. Mas ele cria muito pro Cruzeiro, dá muito volume de jogo, ele é muito rápido. Ele e o Arthur Gomes dá uma velocidade pro Cruzeiro muito forte, mas eu não acho que o Pepa vai assim, não. Eu vou colocar você abraçado com o Samuel Venâncio. Samuca teve um tempo atrás aí que também valorizava o Wesley. Mas, enfim, vocês vão acompanhar este e um pouco mais do Cruzeiro lá no Hoje em Dia, este assunto e um pouco mais, lá no hojeemdia.com.br, a Bia de Esportes Cruzeiro. Cruzeiro joga sábado, então... Daqui a pouquinho já tem a prévia, nós vamos montar a prévia lá. Amanhã, cedo, no sábado de manhã, acessa lá o Hoje em Dia que você vai ver uma materinha onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse confronto, que vai estar bem legal também, tá bom? Então, dito isso, Cruzeiro que consiga uma boa vitória e derrube o nosso querido Lucha, né? Porque tomou a sapeca iaiá do São Paulo. Aquele gol do Lucas Moura ali, o segundo tem uma câmera que mostra que pegou na mão ali, hein? O Fé, um amigo meu aqui, que é São Paulino roxo, lá do nosso querido Barreiro também, ô Barreiro, parabéns de novo, Barreiro. Aqui, ele quase chorou com a vitória do São Paulo e a classificação. Teve aquela mãozinha meio boba ali, mas não importa. Foi bonita a festa. Foi só um detalhe, né? E tudo mais, foi um detalhe que garantiu, o VAR não colocou, e câmera eu acho que foi de alguém que estava atrás do gol, porque do próprio jogo... Foi a câmera da própria TV São Paulo que saiu essa imagem. Aí, ó, então até a turminha lá quis dar uma bagunçada. Baguncinha organizada. Então é isso, que tenha boa sorte contra o Corinthians do nosso querido Luxemburgo, que vem fazendo um bom campeonato brasileiro. E pode vir com um time alternativo também, que a gente esqueceu de falar isso, né? Luxemburgo tem compromisso pela Sul-Americana, apesar de que ele tá indo de alternativo na Sul-Americana. Né? Agora que vai ter a eliminação da Copa do Brasil. Agora vai ter brasileiro e sul-americana faltando 5 jogos para final, 4 jogos para final. Ele pode ser que modifique, invista no time principal também, né? Se eu não estiver enganado, é contra Estudiantes, né? Corinthians e Estudiantes. É Estudiantes que eliminou o Goiás, isso mesmo. É jogo duro. Jogo duro. Provável que ele coloque um time alternativo, né, para esse jogo contra o Cruzeiro. Que ele vai com tudo pra cima do Estudiantes. E eu tô achando que ele vai com tudo pra cima do Cruzeiro e repetir a fórmula lá. Sabe por quê? Posição do Corinthians no Brasileiro. Mas enfim, que venha com o time aí que não vai ter pra ninguém, rapaz. Pepão, você vai segurar essa bronca aí e colocar o Cruzeiro de novo com os 3 pontos. Primeira vitória no Mineirão, sai no primeiro gol. E o primeiro gol do Cruzeiro no Mineirão vai ser de Arthur Gomes. Já crava aí, tá? Crava aí, vocês que gostam das apostinhas, pode colocar aí Arthur Gomes, beleza? Vamos mudar um pouquinho de lado aqui, vamos falar do Atlético também, que vem de 2 vitórias desse Brasileirão, né? Finalmente, né? Finalmente conseguiu dar uma engrenada aí. Teve esse tropeço pro Palmeiras, que a gente já comentou no último programa ou não? Nem lembro mais se a gente comentou. O empate? Comentamos. É tanta coisa que a gente fala que às vezes até esqueço. Comentou. Sai do empate com o Palmeiras, entra pro jogo contra o Bahia... Contou com as defesas do Everson ali também, que vou te falar, hein? Pegou tudo. O Everson segurou a bronca ali, conseguiu... O Galo achou o gol numa bela trama, porque foi primeiro tempo horroroso. Tava dando calo nas vistas. No segundo tempo, o Atlético voltou mais organizado, equilibrado,
Um passe espetacular do Hulk pro Paulinho. Paulinho fez, perdeu aquele também, né? Que podia ter dado um sossega-leão na torcida. Mas a compensação importante foi os 3 pontos, né, Gigante? Importante foi os 3 pontos, né? O Paulinho, né, que infelizmente saiu vaiado, né, no domingo por parte da torcida, outra parte aplaudiu ele, né, devido ao gol que ele perdeu, né, contra o Palmeiras, né? Ele assumiu a culpa na entrevista, mas assim... Que não é tão culpa dele não também, é tão só culpa não, dele, né? a gente sabe time todo disso, recuar, todo mundo a gente sabe. falou sobre isso também lá, agora Né? eu lembrei, nós falando. Mas uma boa sequência do Galo agora, né? 3 jogos sem tomar gol, né? Uma sequência boa pro Filipão, né? Pra ele engrenar esse trabalho dele, né? E agora o Galo enfrenta o Vasco, no domingo. O jogo Vascão. do Vasco contra o Vasco, que foi o time que derrotou o Atlético aqui no Mineirão na estreia do Brasileiro. Ô, Mark, nesse jogo é a volta da torcida vascaína, hein? Que tava punido, teve a briga Flamengo, Vasco, manda o jogo pra cá, tira daqui, não vai pro Maracanã, vai não sei o que, balagatica. Acabou que o Vasco conseguiu eliminar, jogo no Maraca e lotado. Só antes de falar desse jogo, Paulo, a CBF poderia rever esses jogos 11 da manhã, né? Pelo Porque amor de Deus, tava né? muito quente domingo, nós estamos no inverno brasileiro, Verdade. o jogo muito quente e acaba que interfere na qualidade do espetáculo. O primeiro tempo, como disse o Paulo, foi horroroso, né? E não porque os 2 times são ruins, mas eu acho que a questão física pesou bastante. Mas voltando para essa questão do jogo Atlético e Vasco, que azar do Atlético, né? Vai pegar o Vasco agora com toda a sua torcida contra. Com um atacante que tá fazendo gol nos 2 últimos jogos aí, que era foi o América chegou a sondar e não fechou. Exatamente. Então, assim, vai ser jogo duro, né? O Vasco vai jogar esse segundo turno como se fosse os jogos da vida, porque com todo esse investimento que ele tem feito, ele não pode retornar para a segunda divisão. Chegou o Payet, né? Jogador francês. Então, o Atlético não vai ter vida fácil contra a equipe Cruz Maltina, viu? E nesse jogo também o Atlético não tem um dos caras que, pra mim, é um dos que tava segurando a bronca nesse ataque, que é o Pavon. O Pavon suspenso pelo 3º amarelo. Ali, ó, pra mim, os 2 nomes do Atlético nessa parte que tava zicada aí é Batalha e Pavon. Batalha e Pavon, pra mim, foram os caras que seguraram ali, ó, dominaram no peito e falou, deixa. A fase não está lá boa, buena, pero yo estoy acá. E Colocou Batalha e Pavon. O Paulão, eu concordo com você, né? O Batalha, gente, tá jogando muita bola. Ele tá fazendo a volância do Atlético ali muito bem, né? Muito bom passe dele, muito boa marcação. O Pavon também, ele tava numa fase muito boa, né? Até o jogo contra o São Paulo. Só que contra o Palmeiras não conseguiu jogar muito bem. Contra o Bahia também não fez uma excelente atuação, tanto que foi substituído, né? Mas assim, o Atlético, ele chega nessa sequência, né, boa, e esses argentinos estão ajudando muito o Filipão. Agora, sem o Pavon para essa partida contra o Vasco, eu espero, né, que o Filipão opte por usar um 4-4-2. Né? Deixa o Paulinho e o Hulk lá, fazer aquela tabelinha que deu certo contra o Bahia, né? A gente viu, tabelaram bem, né? E coloca mais um meio de campo ali para ajudar o Batalha, né, para saída de bola ali, coloca o Edenilson ou então o Patrick. Vamos ver, né? Eu acho que ele tá te ouvindo, viu? Porque eu acho que ele vai fazer mais ou menos isso aí, ô Marco. Não acho que ele vai de Vargas, ou o próprio menino Alessandro, né, que é da base, atacante. Alisson. Acho que ele não vai com nenhum deles não, e deve entrar com... Eu ainda tô mais pelo Edenilson do que o Patrick. E eu gostaria que ele fosse com o Allan Kardec. Né? Colocasse o Hulk ali de ponta, mais o Paulinho, o Alanzão lá na grande área. Porque o Atlético são muitas bolas na área, sabe? E o Hulk não está encaixado nessa centralização ali, sabe? Eu acho que o Hulk ele tá sendo engolido pelas zagas adversárias. Essa que é a verdade. Você disse aí do Pavon, né, que ele tem se destacado. O pior jogador do ataque do Atlético nos últimos jogos é o Hulk. Isso é fato. Isso é fato. Verdade. Ele não se adaptou a essa posição ali central. Então acho que está na hora dele, sei lá, volta mais para jogar ali como meio atacante, como ponta, né? Mas ali como centroavante não está encaixando. Mas aí se você volta com o Hulk, se você coloca o Kardec, você tá pondo Kardec,
Paulinho e Hulk, E certo? Hulk, exatamente. Os dois um pouco mais abertos, sendo que os dois com a função mais de fazer a primeira marcação e até voltar, é isso? Às vezes não, né? O Hulk jogando pela direita ali, o Mariano mais preso. A gente não sabe também se o Saravia... O Saravia voltou, né? Tá liberado. Tá liberado também. Cumpriu suspensão. Mas aí o Hulk fazendo esse papel ali, deixa ele mais à vontade, sabe? Sem ter que voltar para marcar, pegar a bola, armar jogo. Deixa ele ser o protagonista, novamente, sabe? O Hulk tá muito... tá preso, sabe? Eu acho que vale o teste. Sim. Só que, assim, a gente vê nas partidas do Atlético que esse jogador que joga aberto, ele tem que voltar muito. Porque que nem quando o Galo joga com o Saravia. O Saravia é um jogador de velocidade, ele vai pro fundo. E tá jogando muito. Tá jogando muita bola. É o melhor lateral. Dando muita raça, né? Mas assim, alguém tem que cobrir pro Saravia. Alguém vai ter que pegar o lateral do time, o lateral esquerdo do time o adversário, isso. Então assim, né? Não sei se o Hulk consegue mais, com toda essa valência, voltar para marcar tanto. Se ele voltar, ele vai começar a fazer aquilo que eu acho que não é... que é o que ele estava fazendo muito, que é o quê? Reclamar. Por que ele vai voltar, vai ficar reclamando? Não vai ter pique para poder ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar e voltar. Vai começar a fazer faltinha boba. Da faltinha boba, que no porte dele, pode ser que nem seria falta, mas aí cai ali o jogador tal, aí começa a reclamar, aí o futebol dele cai de novo. Porque hoje, aí você tá falando que aí seria Kardec, Paulinho, Hulk, aí o meio-campo Batalha, Otávio e o Igor Gomes. E o Igor Gomes. Isso. Certo? Isso. Esses três. Olha, aí você vai ter Arana, Saravia ou Saravia. Isso. E a dupla Maurício e... Lemos. Gemerson. Gemerson e Lemos. E o Everson. E o Everson no gol. Olha, a sua proteção aí, eu acho que fica, dependendo do adversário, até encaixa. Até encaixa. Aí você joga com o Otávio ali, mas... O adversário que fica mais preso, né, que deixa a bola mais pro adversário, pro Atlético jogar, eu acho que essa formação até vale, porque você vai pressionar mais na frente. Agora, um adversário que sai pro jogo, eu acho meio que você pode perder bola nesse meio campo. O certo, o que eu quero dizer é que o Filipão tem que arrumar um jeito de encaixar o jogo do Hulk. Porque os últimos 2 gols dele foi de bola parada, né? Ele tá tendo muitas dificuldades nessa posição, então o Filipão tem que começar... Contra o Palmeiras, mais um ano, né, ele não conseguiu fazer apagadíssimo nada. nos No 2 jogos, do Murilo lá. O Murilão colocou e olhou assim e falou, cadê você, meu filho? Você já tá no aeroporto? Não, aqui no campo você não tá mais não. Então o Hulk realmente não tá rendendo. Assim, ele é um jogador diferente, a gente sabe. Tanto que ele fez o gol contra o São Paulo do meio da rua. Exatamente. Assim, mas tem que melhorar, tem que voltar a ser aquele Hulk de 2021 que fazia gol toda hora, corria demais, batia forte na bola dentro da área, chegava de cabeça, qualquer jeito na bola. Contra o próprio Bahia, a gente tá falando do primeiro tempo, mas do segundo tempo, que eu tô lembrando aqui agora, só foi assistência. Não lembro do Hulk fazer mais coisa em campo, não. E mesmo atuando junto do Paulinho, que é o que a gente sempre falou. Bota os dois mais próximos, Eu, pelo menos, não tô lembrando de algo que chamasse atenção, não. Muito apagado no jogo. Muito apagado. E não tava tão centralizado, né? Porque depois foi invertido e os dois aproximaram. Tanto é que quando ele voltou, ele deu o passe, né, pro Paulinho. Né? Deu passe pro Paulinho. Pro Paulinho. O Hulk é um cara inteligente, né? Deixar ele ali preso entre zagueiros é empobrecer demais o futebol dele. Então é esperar pra gente ver o que vai acontecer no domingão de manhã aí, lá no Maraca, lotado. Depois você vai acessar lá nosso portal também, hojeemdia.com.br, barrinha de esportes, a minha do Atlético, que a gente vai fazer uma materinha recordando aí esses públicos que já tiveram aí entre Vasco e Atlético, que sempre é bem que casa cheia, viu? E o fator torcida, o Vasco ficou punido, São Januário permanece punido, por isso que o Vasco não tá lá, o estádio. Só que a punição que ele sofreu de 4 jogos, por causa daquela bomba, aquela porrada de coisa que a torcida jogou no gramado contra o Goiás, já acabou, já cumpriu, e aí leva o jogo para o Maracanã para ter o torcedor, para ter o apoio. E aí, meu irmão, a torcida vai estar cheia lá. A torcida quando entra em campo, dependendo do time, se ela jogar junto,
aperta as coisas pro Empurra. adversário. E Tudo eu- bem que o Atlético é experiente, tranquilão, não sofre com isso não. Mas impulsiona o outro time, né? Paulão, e eu acho que o Vasco vai vir pra cima do Galo, viu? Vai, tá precisando precisando. de resultado, Quer ganhar ou tem que- ganhar. Tem que ganhar reverter a situação do brasileiro, É. então o Vasco vai vir com tudo. É isso mesmo, o Mike falou, não tem essa, é igual de quem nós vamos falar agora, do nosso querido América. O Coelhão vai entrar em campo contra um outro carioca, que é o Fluminense, 6h30 do sabadão, e não tem essa mais não, pai, de vou ali buscar um ponto, acabou. É jogar a vida. O Martínez falou isso na coletiva nessa semana, acho que foi ontem, quinta-feira. Ele falou, agora é ir lá, meu filho, e comer até a grama se precisar para sair de lá com os 3 pontos. O Bustos teve a primeira semana completa para trabalhar. Vamos ver o que ele vai apresentar, né, Mike? Olha, Paulo, eu confesso para você que eu sempre tive muito otimismo com o América, pelo que o América apresentava, mas nos últimos 2 jogos do América no Brasileirão, assim, foi a sentença, viu? Mas Um apesar jogo que horroroso. contra o Goiás não foi ruim também. Ah, eu não gostei. E teve o azar do Ayrton Paulista. Pra que mete aquele pé naquela bola É, nisso? E teve aquele lance do pênalti. E teve no o pênalti né? também, que pra mim foi mas- pênalti. Pra mim também. Também foi pênalti, e não deram. mas assim, olha, sendo otimista, o América tem 20 jogos. 21. Porque tem um pra cumprir contra o Vasco. Isso. Tá, Não, primeiro é jogo. 19 do segundo, mas é isso 20. mesmo, 20. O América, Tentando tem, colocar uma a mais aí pra ver se ajudava, hein, Coelhão? o América precisa vencer 10, no mínimo, para não cair. Para fazer 30 com os 10, 40. A situação é muito Com difícil. 40 Então, tem que torcer ainda. Mas só que tem um detalhe, a gente fez essa matéria também sobre o América, acho que foi até o senhor que fez. O América no segundo turno dos brasileiros, ele tem média de 33, 34 pontos. Tem. Sim, pode ser 33, esperado. 34 pontos. É. Se repetir os 2 últimos anos, que foi 33, 34 pontos, tá sussa. Em O 2021, negócio é fazer isso, É. essa pontuação. O problema é pontuar isso tudo, né? Do jeito que o América tá. Né? Em 2021, se eu não me engano, foi 35, eu acho. pontos. 35 e a outra 33, né? O 34 do passado. Foi alguma coisa muito próxima disso. Em 2021 conseguiu classificar para Libertadores com essa campanha do segundo turno. Então, assim, né, vamos contar aí, 30 pontos, como o Marco falou, 40. Tá difícil, mas dá para fazer. Dá, pô. Não é impossível, né? E aquilo que eu falei, lateral, América. O Bustos no final do jogo contra o Goiás, que a gente comentou aqui, né? O Michael não gostou muito e tudo mais. Eu achei que, por ser o primeiro jogo do Bustos, o América não teve tão mal em campo. Faltou o detalhe. Faltou concentração do último passe ali. Se tivesse controlado, dava. Se o Ayrton Paulista não pôr o pé naquela bola ali, era gol. Era 1-1. E o América ia, ó, partir pra cima dos caras. O Goiás não ganhou do Cruzeiro, empatou com o Atlético, tudo mais, mas não é o time que olha e você fala assim, não, acabei de jogar contra o Botafogo, com o Tiquinho ou sem o Tiquinho. Não é não, cara. Dava pra ter feito. Não fez, no final do jogo o América tava num 4-2-4 ou 4-1-5. E teve Ele chance para fazer, meteu o né? atacante, foi enchendo ali no meio, fez certo, acabou essa, tem que ganhar. E contra o Fluminense agora, a boa notícia, pelo menos eu acho que é uma boa notícia, que o Bustos, que não viu ainda jogar, mas que vai ver, é a volta do Avelar. Sim. O Avelar na esquerda do América ali, nas bolas no alto, tem pra ninguém não. Pelo menos gol ele tá fazendo, né? Salvou a América várias vezes com gol, principalmente contra o Atlético Paranaense, no Mineirão, no último minuto, foi lá, ó, tum, Exatamente. cruzamento do Martínez, ele, ó, a dupla Martínez e Avelar tá funcionando hoje, gigante. O Avelar treinou a semana inteira aí com um treinador novo, né? E ele voltando de lesão, né, eu acho que ele pode ajudar muito a América aí nesse retorno. E eu, se fosse o Bustos, Marco, fazia o 3, vai na minha, Bustos. Vai de 3 zagueiro, faz 5 no meio campo e 2 atacantes, e 2 homens na frente ali. E desses 3, um desses 3 zagueiros seu é o Avelar. Sim. Porque ele vai fazer a função de zagueiro, quando tiver na defesa ali, quando o time sair pro ataque, um dos 5 vai para a posição dele, ele cai para a esquerda, vai para frente, cruza ou faz o gol.
Anda comigo, tio. Concordo, viu, Paulo? Assim, pelo amor de Deus, Busto, arruma a defesa do América. Porque a situação tá deprimente, cara. Pega lá. O gol que tomou, o Cal ali, não podia ter Nossa. dado. O cara nem saiu do chão, filho. Até nós dois, pesadão do jeito que nós estamos, fazer aquele gol. Ó, só que pra trás, ó, sem encostar, pai. Eu acho que o sucesso do América no segundo turno vai passar pela defesa. Se arrumar a defesa, pode ter uma melhor sorte. Sei lá, pega todos os zagueiros do América, põe para assistir alguma palestra lá daqueles times italianos, né? Que tem uma escola muito boa defensivamente, porque não adianta, cara. Os gols que o América toma são gols de pelada, né? Para não dizer outra coisa. Não, e aqui, ó, eu tô até conferindo aqui para não falar bobagem. Na quinta-feira tem Fluminense e Olímpia. Jogo difícil. Um jogo que o Diniz, que convocou a seleção, no finalzinho nós vamos falar aí, o Diniz pode preservar alguém pensando na Libertadores. Aí é mais uma oportunidade pro América chegar e tentar buscar os 3 pontos. Sim. Benítez, Martins, o meio campo é Benítez e Martins. O Breno, nosso querido Thiago Reis, deu em primeira mão lá, deu as primeiras informações que a gente apurou e realmente tá rolando. É a saída do Breno pro mundo árabe. O cara vai ganhar 10 vezes mais, eles vão pagar uma quantia boa pro América para tirar o jogador que era o cara que tinha que estar jogando, não era o Alê. Aí o que acontece? Vai perder o Breno. Reforça esse meio campo aí. Não põe o Martins recuado, não. O Martins mais pra frente. Igual já jogou lá no Barcelona com ele. Tem que fazer alguma coisa, mas reforçando. Pra reforçar essa defesa que o Mike falou, pra mim reforça o meio. Reforçando o meio, você contribui pra defesa e puxa pro ataque. Paulo, eu acho que essa fase do América também vem muito da má fase do Alê. Também acho. E Tá. do Juninho, o relampejo do Juninho. Eu acho que essa má fase dos meio-campistas do América está refletindo muito, né, nas partidas. O América não consegue ter muita bola, ter conclusão com qualidade, botar os jogadores na cara do gol tão fácil, porque esse meio-campo não está muito bem. E eu iria, sabe de quê? Mastriano e Pedrinho, pra cima dessa zaga do Fluminense aí. Mastriano e Pedrinho. Benítez, Martins ali, esse é o quarteto ofensivo. Esses 4 caras vão resolver esse jogo e o América vai ganhar de 2-1 do Fluminense. Pra tirar que a zica que foi deixada lá na queda, que o nosso Rimé não quis bater aquele pênalti, que o América não ia cair, 2017, 2016. Minha cara já tem muito tempo aí, ó. 2016. Né? Rimé, que foi jogador do Fluminense, não quis bater o pênalti, bateu daquele jeito todo, aquela coisa toda, o América se faz ali, não era rebaixado. Então, o Maracanã, nós vamos limpar essa zica toda e ganhar. Quase ganhou do Flamengo. O América foi no quase aí também. E o estilo de jogo do Fluminense pode favorecer o América, né? É o jogo que sai, né? Jogo que sai. Assim como o Flamengo, né? Então, pode ser um ponto positivo aí para esses velocistas do Coelhão. O Everaldo, até o próprio Mateuzinho, eu sei que você não gosta muito dele. Mateuzinho pra mim é isso aqui, ó. Se ele fosse constante, era um cara que ia se dar bem 200 milhões de time lá fora. Ia pro mundo árabe aí também, facinho de novo. Mas ele teve um problema também de saúde, né? Teve saúde, complicou. Cabeça e tudo mais, mas eu falo assim, se ele segurasse a onda, eu ia estar com essa, mas não acho que... Acho que ele pode ser uma peça boa pro segundo tempo pra estar assustado. Isso. Paulo, eu acho que o América ir pra esse jogo contra o Fluminense, tentar jogar no contra-ataque, né, dessas bolas lançadas pro Pedrinho, ou então pro Everaldo entrando no segundo tempo, quem sabe, eu acho que é uma boa estratégia, porque o time do Diniz, a gente sabe, é um time pra frente, ele vai vir pra cima do América, então, assim, essas bolas nas costas dos jogadores do Fluminense pode ser uma boa alternativa pro Coelhão, viu? E por falar no Diniz, notícia do América e da Seleção Brasileira, lá no hojeemdia.com.br, barrinha de esportes, por falar no Diniz, tivemos a primeira convocação oficial do nosso interino, que vai acabar ficando, viu? Essa do Ancelotti aí não colou pra cima de mim não, pai. Pra cima de mim, tá igual os efeitos que essas novelas ruins fazem aí, ó. Não pega não. Eu já gostei de cara da convocação do Bento. Eu acho que estava na hora de mexer ali no gol, porque goleiro de seleção, gente, tem que ser goleiro decisivo, sabe? Tudo bem, o Alisson é um
goleiraço da Europa e tal, mas não decide. Então, assim, leva o Bento, testa o cara, quem sabe dá certo. Eu acho que vale o teste, né, do Bento, ele tá perdendo demais no Atlético Paranaense. Mas, assim, é complicado para ele entrar nessa disputa com o Alisson e com o Ederson ainda. Mas, assim, o teste eu achei muito válido, gostei muito também, viu, Mike? Além disso, quem eu gostei de ver foi o Veiga. Rafael Veiga. O Veiga, pra mim, era merecido, assim, demais. Demais ele tinha que estar. E não é puxar a sardinha pro nosso lado, não, mas já puxando, Arana e Marlon também eram pra... O Arana, de repente, por ele estar voltando, podia ter segurado. Mas eu acho que o Marlon caberia pra pelo menos ele ir pro banco. Mais um Marlon. Pra mim, o Marlon é o melhor lateral esquerdo do brasileiro hoje. O brasileiro, números de todas as estatísticas que a gente pega, no Brasil o melhor lateral esquerdo é o Marlon. Isso. O primeiro desarme do campeonato também. O mais Então, desarme. eu acho que ali o Dinizola ali pisou um pouquinho na bola. Por falar nos convocados, aqui ó, Alisson, Bento e Ederson. Não muda muita coisa. Danilo, ex-América. Wanderson, Caio Henrique e Renan Lodge nas laterais. Por isso que eu tô falando que cabia o Marlon. Cabia. Cabia o Marlon. Essa insistência no Renan Lodge não tem. Nossa, mas No tudo Danilo bem, né? também, né? Não, mas o Danilo é porque... Quem que você vai pôr na direita? É complicado. Nós vivemos uma entre-safra de laterais. Agora, na esquerda eu gostei do Caio Henrique, do Mônaco, um bom jogador. Bom jogador. Mas assim, ele pode testar mais gente. Na esquerda o Brasil tá bem servido. Verdade. Então assim, ele tem que testar mais coisas. Direita tá fraca. Zaga, o Ibanez, Magalhães, Gabriel Magalhães também boa. Marquinhos, essa assistência do Marquinhos também. É bom jogador, mas o Marquinhos... É pra ser o capitão, né? E o Nino, que é a novidade, que é comandado por ele no Fluminense. O Nino também achei uma boa alternativa para testar. Não achei tão má a ideia, não. Você falou do Marquinhos aí, é uma tradição que vai passando, né? Lúcio, muito tempo ali, capitão, Thiago Silva, e tudo indica que agora vai ser o Marquinhos, né? Mesmo não jogando tão bem assim, eles acabam sendo convocados pela referência, né? Exatamente. O Marquinhos, que no jogo do PSG de estreia do campeonato ficou no banco. Verdade. Então, assim... o Ibanez, ele foi pra Arábia, não foi? Foi pra Arábia. Ao Ari, se eu não me engano. O Ibanez está no Al Ahly. Minha pronúncia em árabe é espetacular. Meio-campistas estão André, do Fluminense, que é uma boa. Concordo. Novo, pensando no ciclo, pensando em Copa. Bruno Guimarães, Newcastle. Mais ou menos. Pode ser. Casimiro, que de repente é ele que vai ser o capitão em vez de ser o Marquinhos, tá? Porque tem Casimiro, que tá nessa onda, olha a onda também, que vai e não volta. O Casimiro é muito bom, né? É bom, mas eu não sei se pra renovação dá pra pensar no Casimiro. Sim, Tem que ter? De repente tem. O Joelton é uma boa. Excelente jogador. E o Veiga. Pra mim, o meio-campo ali, nesse meio-campo aí, de repente, só o Casimiro, não por ser bom assim, acima da média, mas é pensando pra frente. E nesse meio-campo aí teve a questão do Paquetá, né, Paulão? E teve a questão do Paquetá, verdade. Pode comentar. Sem o Lucas Paquetá não foi convocado, né? O Fernando Diniz falou que conversou com ele. Né? Lá na Inglaterra saiu pelo Daily Mail, o jornal inglês, que ele estava sendo investigado por violações em apostas esportivas, que nem teve aqui no Brasil. Né? Aí o Fernando Diniz conversou com ele estava na lista até momentos antes de ser divulgada, só que ele conversou para preservar o atleta nesse momento, para deixar ele resolver essas questões, ele acabou não sendo convocado. E de repente até uma boa para a seleção, ter um Paquetá. Quem sabe? Porque aí você ganha opções, você ganha, por exemplo, de repente será que a briga seria entre ele e o Veiga? Dos outros nomes aqui, de repente o Veiga ficaria de fora. E hoje eu acho que apostar no Veiga é uma boa para a seleção, bate bem de fora da área, consegue distribuir bem o jogo. Pra mim é o melhor jogador da atividade no Brasil agora. Também acho difícil a gente colocar outros. De repente o Tiquinho, pelo que ele estava fazendo, de repente até o Tiquinho podia... O Tiquinho ia ser convocado, né? Também acho, talvez não por causa da fase do Botafogo. O Dinizola deu aquela, né? Vou segurar, vou tirar um daqui, dos 4 que tá ali e tal, tira 2, põe um. Do meu time, se eu arrebentar, que é o Fluminense,
Eu mesmo que tô me arrebentando, dos outros ninguém pode me reclamar. Mas em 2021 o Hulk foi convocado, né? Verdade. Na época do Galo, então, às vezes o teste, só 2 joguinhos ali. Os jogos é Bolívia e Peru, certo? 8 e 12 de setembro. Aí vamos pro ataque. Anthony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Neymar do Al Hilal, Richarlison, Rodrigo e o Vini Júnior. Esses são os melhores, né? Acho que não, só faltava um tiquinho ali. E o Wesley do Cruzeiro. Ai, papai! O Richarlison, eu acho que... Você acha que não vai segurar a bronca? Não merece essa convocação, eu acho não, viu, Paulão? Você tiraria ele e colocaria quem, então? Ó, pra mim, se não fosse a convocação da Seleção Olímpica, tinha que ser o Vitor Roque. Mas eu acho que até eu vou falar que vocês vão me criticar. Vai acabar o programa. Pra mim, quem tinha que ser convocado no lugar dele era Daverson. Tá? Daverson? Tá fazendo um bom campeonato brasileiro. Mentira. Pode olhar aí. Tá Nosso querido Deivinho. Nosso querido Deivinho, você daria uma chance pra mim para valia o Deivinho? teste, Paulão. Assim, são 2 amistosos, não custa nada. O Daverson tá jogando muito. São jogos da eliminatória. São jogos da eliminatória. Jogos valendo. São jogos eliminatórios, é verdade. Mas assim, pra mim valia o teste, né? Ele tá jogando muito bem pelo Cuiabá. O Cuiabá tá fazendo uma boa campanha, tá em 8º, se eu não me engano. Né? Então, assim, o teste podia... Que nem o Nicão, a gente falou do Cruzeiro, podia testar o homem, pô. Olha só. Mas eu... Aí, choquei. Bota aí, ó. Gigantão que é Davidson na seleção. Você falou aí do Richarlison, cara. Tem uma coisa especial na camisa da seleção brasileira que tem jogadores que se identificam, né? E talvez seja o camisa 9 que o Brasil reencontrou depois de muito tempo ali sofrendo com Gabriel Jesus, Roberto Firmino, né? Aquela luta ali, né? Você passar uma Copa inteira sem um camisa 9 do Brasil fazer um gol, né? E o Richarlison teve uma boa apresentação na última Copa do Catar. Assim, por mais que ele não vá bem pelo clube, talvez pela seleção ali, né? Pela seleção ele desempenhou bem na Copa. Quem sabe seja o novo Ronaldo fenômeno aí da seleção, né? O Richarlison. Pode ser. Né? E aí vamos passar para o Olímpico então? E aí a gente tem que cortar, né? Parar com o papai Ronaldo do Cruzeiro aí é difícil. Vamos lá, ó. Na Olímpica nós temos um convocado aqui de Minas. Nosso querido Paulinho do Atlético foi convocado. A gente não tinha comentado antes no noticiário do Atlético quando a gente estava debatendo pra gente falar de seleção aqui, ó. Na seleção, no ataque tem Paulinho, Igor Paixão do Feyenoord, João Pedro do Brighton. Falei certo? Brighton. Você vê que esses aí é difícil. Vitor Roque, Marcos Leonardo do Santos e o Lázaro do Almeria. Até o Almeria botou, cara. De meio campo, Marlon Gomes, João Gomes, Andrei, Danilo e o Maurício do Inter. Tá jogando bem. Um ataque aí com Paulinho, Marcos Leonardo e Roque não fica ruim, não. Fica não. O ataque eu acho muito interessante, viu? Muito interessante. Na lateral tem o Arthur ex-América e Bayern, né, agora. Tobias do Real Madrid, o Vinícius. Abner, o Wellington de São Paulo. As laterais é aquilo que a gente falou. Não tem muita opção. Vamos que vamos. Zaga, tem o Vitão do Inter, que pra mim é uma novidade, assim. É bom, mas sei, né? Vitão, o Lucas Halter do Goiás. Fez o gol contra a América. Fez o gol contra a América. O Robert Renan, do Zenit. E o Morato do Benfica. Esse Robert que era que estava no Corinthians? O Robert Renan do Corinthians. Bom jogador. Jogador. No gol, o gol também eu acho que tá bem montado. Granado, do Grêmio, Matheus Cunha do Flamengo e o nosso querido Mikael do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem essa de revelar bons goleiros, né? Sempre teve. Tem uma escola boa. Escola boa de goleiros lá no Então, ou seja, nós estamos aí com uma convocação bacana. O Hendrick, eu falei do Hendrick também, não falei? Esqueci do Hendrick. Acho que você passou ele. Passou, viu? E no gol é o Grando do Grêmio? O gol é o Grando do Grêmio. Sim. Bom nome também. Bom goleiro. O Hendrick, ele não foi convocado. De acordo com o Ramon, hein? Trata de um excelente jogador, tem total condição de um futuro bem próximo vestir a camisa da seleção.
concordo com o Ramon. Isso. Não acho que o Hendrick teria essa oportunidade agora, ou teria que ser convocado agora, não. O Vitor Roque nem fala, né? O homem já tá aí, já é realidade. Certo, gente? Passamos a régua aí da seleção, ó. Tudo da Seleção Olímpica também, você vai saber lá no nosso portal hojeemdia.com.br, que agora nós três aqui, mais o Ângelo que tá se recuperando aí, temos o prazer de escrever para vocês e tá falando aqui também sobre o esporte de Minas e do Brasil e do mundo e, quiçá, da Arábia, porque agora nós temos que falar da Arábia também, porque todo mundo fala da Arábia, né? Daqui a pouco nós também vamos virar árabe também. Vamos pra lá, para a Arábia. Enquanto a gente não vai para a Arábia, vamos pra Série D mesmo? Tá mais perto? Vamos. Série D, tem jogo sábado, hein? Camboriú saiu vencendo o Atlético, eu assisti esse jogo. Nossa, mas não podia ter tomado aquele gol não, moço. Dá pra ter segurado ali. Era um 0x0 pra decidir aqui. Amanhã, lá no Joaquim Portugal, 4 horas da tarde. Tá em aberto. Tá em aberto, 1x0, leva pros pênaltis. Então dá pra segurar a onda. E o CAP jogou de igual para igual com a Portuguesa, segurou a Portuguesa no 0x0, joga domingo 4 horas lá no Luz Brasileiro, no Rio de Janeiro, também aberto. Dá pros dois passar, não dá, não, Marcos? Dá, com certeza. Principalmente o Atlético, né? Vai jogar diante do seu torcedor, tem uma boa apresentação em casa, então acredito que um dos dois aí, tomara que seja os dois, mas um dos dois deve avançar de fase. E na Série B, o Gigantão, Série B, nós temos Avaí e Tombense, sábado, 3h30, lá no Ressacada. O Tombense está na zona de rebaixamento com 20, o Avaí está fora com 22, com o jogo a menos. É aquele jogo que você tem que bater os 3 pontos, hein? É o jogo de 6 pontos, né, É Paulo? o jogo de 6. Ganhou, se livra daquela nhaca ali e começa a pensar pra cima, porque eu acho que o Tombense ainda sai, viu? Não cai, não. E na Série C, infelizmente, é o que eu vou trazer aqui, porque essa aí eu até deixei pra... Porque eu falei que como o Tombense eu acho que ainda não cai e fica, na Série C, gente, não pode um trem desse não, moço. Caiu, o Bernardo fez a matéria já logo depois do jogo, caiu, agora é juntar os cacos para tentar fazer um 2024 diferente. Mas ainda tem mais 2 rodadas para jogar ainda. Vou passar só para não ficar devendo. Domingo, 7 horas da noite, contra o Paysandu lá. Aí, tio, lá no Curuzu complicado. É complicado. E pra gente fechar a régua, lembra que nós falamos como é que ia ser o módulo 2, os últimos jogos? Tabirita eu já tinha cravado. Gato do Mato, do Patricão do Mato da Massa, Patricão do Mato da Massa. Trava-língua? Segurou, levantou o caneco lá, Itabirito tá em festa. É uma SAF, uma novidade aí pro módulo 1 do Mineiro, já garantido, né, Maicon? É uma boa novidade, né? Com certeza, né? A cidade de Itabirito aí que tem uma representatividade boa pro estado, né? Agora vai ser representado na primeira divisão. Parabéns ao Gato do Mato. Em compensação, Betinho de novo, hein, Betinho? 3 anos, hein? Vamos pedir música no Fantástico? Aquele empate. O empate que eu falei que era bom. Falei lá, que era arriscado. Os dois acabou que virou arriscado, igual você falou. O Uberlândia com competência. Eu pensei que ia ser aquele jogo de jogar a bola pros cantos, mas acabou que... Não, faltou um pouquinho mais ali de jogar. E os caras começaram a cair muito cedo. Começou a travar o jogo muito cedo. Primeiro ano, no módulo 2, Betinho ficou em 5º quando era só um quadrangular final. Segundo ano, foi para hexagonal, ficou faltando 1 ponto. Terceiro ano, com a faca e o queijo na mão, era só um empatezinho, toma um gol de pênalti, que deu aquela confusão. Confusão com o Luan. O Luan, graças a Deus o menino dele tá bem, que caiu cinegrafista, isso e aquilo todo. Ou seja, Betinho tem que se reestruturar aí para conseguir fazer uma nova história, hein, Mike? Senão, não pode desanimar, né? E o Uberlândia merecidamente, o nosso querido Periquito tá aí de volta, caiu, bateu e voltou, hein? Tá de volta ao módulo 1, hein? Que bom, viu, Paulão? E lá em Betim vocês estão tendo que tomar um banho de sal grosso, viu? Bicho. 3º ano seguido, batendo na trave, tá complicado pro Betim. Se não for tomar banho de sal grosso, sabe o que eles podem fazer? Tomar um banho lá naquele rio que o Caio e a Aline tomam banho lá, tá ligado? Vem, Mike, que aquele rio lá...
Agora... Agora a novela tá começando a ficar boa. Não, agora que história é essa da mãe dele chegar lá, a Agatha chega, tava presa por quê, Agatha? Tem que falar por que tava presa aí, novela vira sem saber por que a mulher tava presa. Aí chega aí, vai aí, ó, o Caio vai brigar com ela hoje aí, assiste aí depois do nosso programa aqui, você pode conferir que o Caio vai brigar com ela. Por que você sumiu esse tempo todo aí? Você vai ver que ele vai brigar com ela. Teve isso mesmo. E vai na fé, terminou de um jeito estranho. Minha mãe até reclamou, só. Que o Theo lá, eu falei, mãe, o Caio, o Theo não, o Ben que casou lá com a Solfi no final da novela, os dois se morressem lá no galpão que o Theo tentou pagar incêndio lá dos dois lá, aí a novela ia terminar legal, mas não, terminou no tradicional, aí segura o Theo aqui da janela, solta a mão dele, deixa cair lá, moço, hein? Tá. As novelas aí estão precisando dar uma... Agora você vai perder a 7 também, porque também vai agarrar até tarde comigo aqui. Chega vai aí. ficar só com as 9, você também vai ficar só nas 9 também, viu? Só nas 9. Vai Mas tá bom, acompanhando aí, das 9 que é boa. Vai ficar boa essa reta final da novela aí. Um abraço, um beijo pra minha tia Marília ali, que gosta demais do nosso programa aqui, ó. Bacana. E gosta também desse comentário da novela, que sabe que nós estamos afiados, a gente sabe tudo. Um abraço pra ela. Um Né? abraço pra ela aí, ó. também. Então é isso aí, gente. Ó, com o fim da nossa programa e, claro, com o nosso pitaco das novelas, porque até Léo Dias assiste o nosso programa para saber o que a gente fala das novelas, a gente fica por aqui e volta semana que vem sem o Luca nos xingar pelo tempo que estamos aqui. Tá certo? Um grande abraço para vocês e que boa sorte pros mineiros nessa rodada, principalmente na Série D, que é decisivo. Certo, moçada? Vambora? Vamos que vamos. Bora. Um abraço, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau.